Oi, turma! Voltamos! Bacana! O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos começar a fazer nesse segundo momento da aula a anatomia e fisiologia comparadas. Aí você que vai ser médico, você fala, queria saber só da espécie humana. Mas o vestibular não cai só da espécie humana. Tá bom? Então é muito importante nós termos conhecimentos como seria a forma, o formato e o mecanismo e funcionamento de cada sistema, de cada órgão, nos outros grupos de animais também. Vamos começar aqui, ó, com o nosso sistema nervoso. Aqui, ó. O sistema nervoso, ele é constituído por um tipo de célula especial chamada de neurônio. Você mais tarde, quando nós formos estudar o sistema nervoso humano, aí eu vou te falar que nós temos dois tipos de células, as neuróglias, que atendem aos neurônios. Tá? Hoje e agora nós estamos começando a fisiologia, então eu só vou falar que o sistema nervoso é constituído apenas por células chamadas neurônios. E aí, os neurônios, eles são constituídos basicamente por três partes. O corpo celular, que tem grânulos de proteína, e o núcleo celular. A maioria deles possui alguns prolongamentos mais curtos, por onde chegam os impulsos nervosos, que nós chamamos de dendritos. Vamos abreviar pela sigla DD, tá? Aí vai ter um prolongamento maior aqui. Essa parte que tem o núcleo com as granulações, nós vamos chamar de corpo celular. Vamos abreviar pela sigla CC. Esse prolongamento maior que tem a sua terminação, nós vamos chamar de axônio. Os neurônios mais eficientes, eles possuem um revestimento aqui no axônio. Esse revestimento vai constituir o que a gente chama de uma bainha de mielina. Então eu vou ter dois tipos de neurônios. Os sem bainha de mielina, amielinizados, e os com bainha de mielina, os mielinizados. Qual é a vantagem de ter a bainha de mielina? O neurônio ele conduz um impulso nervoso muito mais eficiente, muito mais veloz. Então isso aqui é o que a gente chama de uma bainha de mielina. Quando nós formos estudar o sistema nervoso, especificamente, nós vamos detalhar tudo isso. E essas terminações axônicas eu vou chamar de telodendros. Ou terminações axônicas. Essas terminações, se você olhar isso aqui ao microscópio eletrônico, você vai ver que ela possui um monte de vesículas. Aqui assim, ó. De modo que quando o impulso nervoso chega até aqui, ainda nem todas as etapas estão perfeitamente esclarecidas, tá? Quando a corrente elétrica chega aí, que é uma alteração eletroquímica na membrana do axônio, essas alterações eletroquímicas podem fazer com que essas vesículas estourem e elas acabam lançando aqui no espaço entre dois neurônios
substâncias chamadas de neurotransmissores. Como exemplo de neurotransmissores, tem a noradrenalina, tem a acetilcolina, a serotonina, a dopamina, a endorfina, uma série. E cada neurotransmissor passa a ter uma função específica, tá? Importante vocês saberem que dois neurônios nunca se tocam. Eles sempre vão deixar um espaço entre eles, chamado sinapse. Amigos, quais foram os primeiros animais a terem um sistema nervoso? Os primeiros animais a terem um sistema nervoso, a inauguração, foram exatamente os selenterados. Na verdade, nos selenterados ou quinidários, o sistema nervoso deles é do tipo difuso. Eles têm um sistema nervoso difuso. Parece uma rede de pesca, ó. Parece uma rede de vôlei. Aqui, ó. Eles não têm um centro nervoso. No próximo filo, nos plateumintos, ó, o sistema nervoso passou a ser ganglionar. Ganglionar. Então, eles têm lá um gânglio na região da cabeça, ó, outro gânglio na região da cabeça. Desses gânglios partem terminações que inervam toda a cabeça do animal e dois cordões que vão até o fim do corpo do animal. Esses cordões são conectados. Dá uma olhada como que é o sistema nervoso da planária, parece uma escada de corda. E tem as terminações nervosas aqui que inervam todo o corpo do animal. Se eu for comparar, por exemplo, com termos de resposta a um estímulo, eu vou dizer que o sistema nervoso dos plateumintos ele é mais desenvolvido que o dos nematelmintos. Então, os plateumintos, eles respondem a estímulos mais intensos do que o próprio selenterados, tá? Por evolução, quem veio depois? Os nematelmintos. Nos nematelmintos, ó, amigos, eu confesso que o sistema nervoso deles não é assim tão mais sofisticado que o dos plateumintos, não. Eles têm um anel nervoso em volta da faringe, e desse anel nervoso partem dois ramos, um ramo dorsal e um ramo ventral, tá? Aqui os neurônios deles, a estrutura é um pouco inferior, mas os neurônios deles são mais desenvolvidos. Quero chamar a atenção que quanto mais desenvolvido o neurônio, menor é a capacidade da regeneração. Então, o neurônio da planária é mais simples que o neurônio do nematelminto. Ok? Agora, por evolução, quem que veio depois dos nematelmintos? Os anelídeos. Tanto os anelídeos quanto os artrópodes, eles vão ter um sistema nervoso muitíssimo parecido. Como que é o sistema nervoso deles? Eles têm um gânglio cerebroide e um gânglio ventral. Aí vai ter aqui um anel
exofaríngeo ou perifaríngeo em volta da faringe. Aqui vão ter nervos que vão partir para toda a região bucal desses animais. E aqui, ó, de baixo parte um nervo, um ramo, onde eles vão ter 2 gânglios, tá? Em cada anel do corpo deles. Em cada anel, eles vão ter um par de gânglios por anel. Aqui, ó, eles têm um par de gânglios por anel. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Se você pegar um bisturi e cortar uma planária, ela tem uma capacidade de se regenerar muito grande. Só que você vai ver que ao cortar, ela vai começar a se debater, porque como ela tem um sistema nervoso, ela vai sentir dor. Se você arrancar a asa, por exemplo, de uma borboleta, se você quebrar a pata de uma formiga, ela vai sentir dor. Quando você vai pescar, que você pega o anzol, enterra na carne da minhoca, você vê que ela se debate. Por quê? Porque ela tem um sistema nervoso ganglionar e ventral, percorre a barriga dela. Anelídeos e artrópodes. De modo que ela está sentindo muita dor. E como eles também, você vai ver depois, num outro momento da nossa aula, que eles também têm sistema circulatório, o anzol vai estourar o vaso sanguíneo dela. Ela vai sangrar, ela vai ter uma hemorragia na tua mão. Por isso que você vai ver o animal ficar se debatendo. Ó, não estou querendo desanimar ninguém de pescar, mas fique sabendo que se você usar uma isca natural, a minhoca, quando você enterra o anzol nela, ela sente dor e você não vai esquecer da aula de biologia do Augusto. Como que é o sistema nervoso da minhoca? Ela tem 2 gânglios, um na parte superior e outro na face inferior em relação ao tubo digestório dela. Esse gânglio próximo à região da boca dela, a gente chama de um gânglio cerebroide. Também está presente em todos os artrópodes. O gânglio inferior parte em 2 cordões. Em cada anel dos animais nós vamos ter um par de gânglios, tá, que vão se conectando e vão inervando todo o anel, todo o corpo, tanto dos anelídeos quanto dos artrópodes. Bacana? Como que é o sistema nervoso dos moluscos? Aí vou ter que apagar aqui, ó. Eu gostaria de apagar. Pode apagar aqui? Dá um print na tela. Beleza. Aqui, ó. Vamos apagar aqui, vamos ver como que é o sistema nervoso dos moluscos. Os moluscos, eu vou falar aqui do caracol, por exemplo, tá? Então, os moluscos, como os caracóis, eles possuem 3 pares de gânglios nervosos. Quero só lembrá-los que nós chamamos de gânglio um conjunto de corpos celulares. Quando você pega vários neurônios e agrupa, os corpos celulares deles agrupados formam um gânglio. Então, eles têm 3 pares de gânglios. Ele tem um par na região da cabeça. Então, ostra, marisco, não tem cabeça. Então, ostra, marisco não vai ter esse par. Só vai ter 2. Um par na região do pé, um par no pé musculoso, que vai controlar
as contrações dos músculos pediais do pé deles na locomoção. E um par nas vísceras, entre as vísceras. Entre as vísceras, entre a massa visceral, que vai controlar todos os órgãos internos deles. Tá bom? Então, o caracol, se você jogar sal nele, na lesma, ela vai morrer. Ah, vai morrer. Desidratada. Mas vai morrer sentindo muita dor. Terrível. Uma morte lenta e dolorida. Muito desumano isso. Então não esqueçam disso. E o último grupo, quem que é? O último grupo de invertebrados, equinodermas. Aqui, ó. Estrela do mar, ouriço do mar. Esses caras, eles possuem um anel nervoso, ó, e um cordão que se ramifica para cada parte do corpo, já que eles têm uma simetria pentaradial. Uma simetria com 5 partes. A estrela do mar tem 5 braços. Em cada braço dela parte um cordão nervoso. Então, em volta da boca, numa região peribucal, em volta da boca, ó, peribucal, tem um cordão em forma de anel. E desse anel partem ramos para cada braço dele. Bacana? Beleza? São os tipos de sistema nervoso desses animais. Tá? E o do homem? Depois nós vamos ver o sistema nervoso dos cordados. Ele é muito mais complexo e é aí que nós vamos estudar, né, o sistema nervoso dos peixes, dos anfíbios. Cada um tem 10 pares de nervos cranianos. E depois vamos nos concentrar nos répteis, aves e mamíferos, que possuem 12 pares de nervos cranianos. Tá? Então vai ter um momento específico que nós vamos estudar o sistema nervoso, digestório, lá nos cordados. Aí nós vamos nos aproximar mais dos seres humanos. Tá bom? Aqui nós vamos ficar mais entre os invertebrados. Tá joia? O que nós vamos fazer no próximo momento? No próximo momento, nós vamos ver o sistema digestório e o sistema circulatório. Tá bom? Um vai quebrar o alimento, digerir o alimento. Aí o outro vai pegar esse alimento e vai levar até os tecidos, até as células de todos os animais. Bacana? Amigos, por enquanto é isso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Nós vamos ter o nosso momento de live. E aí, ó, qualquer dúvida, eu peço que você transfira para lá. Tá bom? Valeu, gente. Um beijo. Até já.